Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao nosso Papo Clia, nosso espaço para descontração em conversa sobre psicologia, saúde e também educação. O papo de hoje vai tratar de um assunto importantíssimo e que, se a gente ainda não viveu, vai viver em algum momento e ainda assim, por muitas vezes, é visto, é considerado um tabu. Nem todo mundo gosta de falar sobre ele. É o tal do luto. Para isso, eu dou as boas-vindas à Ana Paula Magosso, que é diretora-geral da CLIA, e também para Marina Sena, que é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e em morte, perdas e luto, e também especialista em saúde do idoso mental e física. Sejam super bem-vindas. Tudo bem, doutora Ana? Tudo sim, Thaís, e você? Tudo bem, Marina. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Começando aqui pela doutora Ana, o nosso bate-papo. Ana, diga pra gente, o luto, a gente sabe que é um processo que vai acontecer em algum momento e ele é necessário ser bem vivido após uma perda? Ele é fundamental de ser vivido após uma perda, né? Porque é uma mudança de realidade muito brusca e é necessário um tempo de readaptação, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas, a dor é tão grande que as pessoas começam a encher os seus dias, né? Para que não vivenciem aquele sentimento, negam e não, tá tudo bem, vida que segue, né? Sim, a vida segue, independente do luto, mas se esse sentimento ele não é trabalhado, ele vai gerando alterações emocionais, psicológicas, físicas, inclusive, né? E que podem se agravar aí ao longo do tempo e ter severos prejuízos, né? E quando a gente fala em luto, a gente pensa muito na morte, né? Mas o luto ele perpassa muita coisa, né? Então, muitas vezes uma mudança de cidade, uma saída do emprego, um divórcio, não são mortes físicas, né? Mas são mortes simbólicas, né? Então, todos esses sentimentos eles têm que ser muito bem cuidados e muito respeitados, mas infelizmente não é algo que se faz de uma forma habitual, né? Você falou, doutora Ana, sobre o não ser respeitado. Sabe que recentemente eu ouvi a seguinte frase: meu pai morreu na sexta-feira e no sábado de manhã eu fui trabalhar, e eu trabalhei o final de semana inteiro. Eu gostaria de ouvir de vocês duas, né? Há diferentes jeitos da gente encarar esse luto. Geralmente, essa frase que eu falei agora é uma negação. Como é que você vê isso, Marina? Pois é, eu acho que cada pessoa vai viver o seu luto à sua maneira, né? Muito a maneira com que ela já foi criada ou ela convive com outras pessoas. Também existem aspectos religiosos que influenciam muito na maneira em viver o luto. Essa coisa da gente fazer de conta que nada aconteceu e se colocar numa posição de extrema fortaleza, num primeiro momento, ajuda a aliviar a realidade, mas a gente não pode deixar com que isso se perpetue. A gente precisa sim tocar no assunto, chorar o que tem que ser chorado, lembrar, para que isso seja transformado. O luto, quando ele não é validado e transformado, ou seja, vivido o tempo que seja necessário, ele adoece a pessoa, ele se transforma em ansiedade, depressão. O luto por si só, ele não é fatal, não é uma doença que mata, mas as derivações do luto podem comprometer muito a saúde da gente. É por aí, doutora Ana? Sim, eu entendo o luto como uma etapa necessária à experiência, né? E o fingir que nada aconteceu é uma coisa que protege da dor. Sentir dor não é bom, ninguém gosta de sentir dor. E perder dói, e dói muito, né? Você permitir que essa dor apareça, como ela disse, você elaborar essa dor, você cuidar dessa dor, você aceitar que a sua realidade mudou e que agora você vai ter que recriar outras formas de viver a partir daquela ausência, né? Isso é fundamental para a vida. Não dá para a gente viver a vida fingindo que nada aconteceu. Isso em vários aspectos, inclusive no luto. Uhum.
Marina, qual que é a importância, na sua visão, de você ter um acompanhamento mesmo psicológico nessas fases de luto? E nos ambientes hospitalares também, né? Porque às vezes há situações em que a gente sabe que a pessoa que a gente ama, infelizmente, ela não vai permanecer ali. Como é que você acompanha essas situações? Assim, cada vez mais a gente tem visto, né, em clínica, que muitas queixas iniciais, elas são derivação de algum tipo de luto, como a Ana comentou, né? A gente tem aí um conceito muito forte do luto, que é uma grande desorganização. É quando o nosso mundo previsível, né, quando o nosso mundo planejado ali, passa por algum tipo de surpresa que desorganiza tudo que a gente tinha aí como uma regra. E aí existe uma teoria que fala que toda vez que a gente perde alguém ou alguma situação ou algo que faz com que a gente entristeça, a gente seja imerso em uma caverna escura, fria e hostil. E aí atravessar o luto é exatamente o tempo que você precisa viver essa escuridão, viver essa hostilidade, para que você pouco a pouco consiga se reorganizar. O luto, ele é uma mudança radical de uma rotina, e geralmente quando acontece um luto, também acontece uma necessidade de reinventar-se. Porque aquela pessoa que nós éramos antes do episódio, nós não seremos mais. Então, se eu era uma filha e a minha mãe falece, algo em mim também morre junto com a minha mãe. Os privilégios de ser uma filha, de ser cuidada e acompanhada também deixarão de existir. Tá? Quando a gente olha no contexto hospitalar, isso é de uma maneira mais antecipatória, né? Existem aí lutos que a gente consegue entender como um luto prévio, um adoecimento muito, né, prejudicial ali, muito debilitante. A gente já começa a trabalhar a família para a hipótese. Isso em nada substitui a dor específica. Isso em nada substitui a dor específica que a pessoa vai sentir quando de fato essa pessoa vier a óbito, mas são momentos importantes que a gente consegue fazer algumas reflexões sobre frustrações, melhores momentos, pessoas importantes, e existe uma linha muito bonita de cuidados paliativos que consegue concentrar muito esse trabalho no hospital. E que tem sido cada vez mais aplicado esse cuidado paliativo, não é, Marina? A gente vê vários hospitais dando enfoque para isso. Eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho desse, e eu me lembro mesmo que a médica falava o seguinte: mesmo nesse ambiente em que todos estão com os dias contados, a vida. E se a vida, a gente pode, né, trabalhar todo esse comportamento das famílias, trazer as melhores músicas, os momentos que foram significativos para essas pessoas, não é? Exato, exato. O esclarecimento em relação à morte e o morrer faz com que a gente consiga promover momentos de leveza até mesmo durante o caos. E penso que até o próprio pós, né, Marina? Eu não tenho experiência hospitalar profissional, mas é pessoal de perda, né? E eu penso que esse pós é muito importante, porque ele também direciona um pouco esse início de luto, né? Eu tive uma perda muito significativa quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos e a fala foi muito infeliz. Foi: olha, agora você precisa cuidar do seu pai e da sua mãe. Né? E hoje, assim, adulta, você reflete, psicóloga, você fala: meu Deus, que pessoa infeliz de falar isso num momento desse, né? Mas eu fico pensando quantas pessoas não sabem como simplesmente estar do lado, como acolher, né, esse momento inicial e validar mesmo esses sentimentos que emergem, né? Vem muita fala no sentido de calar a dor, porque para quem está recebendo, se não tem preparo, a pessoa também não suporta ver a dor do outro, né? E aí vem uma negação externa que não valida o seu sentimento e a coisa já começa toda desandada, né? Tem uma questão importante que é o tratamento do silêncio no luto, né? Todos estão sofrendo,
mas é comum a gente ver pessoas que não querem tocar no assunto para não despertar no outro o sofrimento, como se o outro, naquele momento, não estivesse sofrendo na sua individualidade. Então, essa questão da comunicação, tanto permeando o setting hospitalar, mas também o set terapêutico, é muito baseada em comunicar. Essa pessoa que se foi, ou essa rotina, esse emprego, esse amor, ou até mesmo esse corpo perfeito que adoeceu, ele não merece estar nesse lugar de tabu. Então, a gente precisa validar essa dor, falar sobre a dor, não ter medo de tocar nesse assunto, porque uma família que chora junto a perda de alguém é uma família que se apoia muito mais coletivamente nesse restabelecimento dessa rotina e da vida em si. Sim, nossa, eu vejo a impossibilidade de você elaborar um luto na solidão. O luto ele é elaborado quando ele é compartilhado, né? E tem uma coisa importante que, assim, as pessoas no Brasil, né, a gente não sabe falar com pessoas enlutadas, a gente não sabe como se relacionar, o que eu faço efetivamente. Lógico que se você chegar para alguém num velório e falar, oi, tudo bem, você está precisando de alguma coisa? A pessoa vai virar assim, que isso não tivesse acontecido. Talvez essa não seja a melhor maneira, talvez o nosso mundo prático e corrido faz com que a gente entenda que ajudar é resolver. No caso do luto, muitas vezes, o ajudar é só estar presente. É só acolher. A dúvida bem comum é o que eu faço, né? De que maneira eu vou agir, por exemplo, num velório? Como é que eu vou chegar? E, aliás, há pessoas que evitam e não vão porque não sabem o que fazer naquele momento. Então, realmente, é a presença, Marina e doutora Ana, é a presença, é o ouvir, o estar ali, é isso? Eu acredito muito que sim. A pessoa está fragilizada por ter perdido algo muito importante, que nunca ninguém poderá trazer de volta. Então, o quanto menos só essa pessoa se sentir, ou quanto mais acolhida, mais respeitada e validada, de alguma maneira isso conforta. A gente não tem que resolver o luto do outro. A gente tem que apoiar. E estar ao lado é fundamental, né? A pessoa não se sentir sozinha e ver que tem alguém ali só compartilhando. E é interessante essa questão da comunicação, porque a Marina falou uma coisa que é muito verdade. Aqui no Brasil, a gente não sabe lidar com o luto, né? Eu acho muito interessante a forma como os americanos, eles fazem essa despedida. Porque aqui a gente vai para o velório, fica todo mundo chorando, aquele corpo ali exposto, perguntando para toda hora se de alguma coisa, querendo resolver da comida, da água, da isso, daquilo. E lá, a despedida, ela é por meio de palavras, por meio de reconstruir um pouco dessa lembrança, do que a pessoa significou na vida de cada um que está ali falando. Então, é um compartilhamento da dor, né, de uma forma coletiva, que faz com que se fale a respeito da pessoa. Aqui as pessoas evitam até falar. Encontram uma pessoa que perdeu no dia seguinte, nossa, não toca no assunto porque vai começar a chorar, né? E é o oposto, é o contrário que é necessário para poder elaborar o luto e a perda. Doutora Ana, e os rituais importam? A gente vê também que, né, é tão diferente, os rituais em relação à morte são diferentes em cada país. E a gente também já vê pessoas que não querem nenhum tipo de ritual. Como é que você vê essa questão? Eu acho que os rituais eles são muito importantes porque é um tempo de processamento do que está acontecendo, né? Na época da pandemia foi tudo muito triste porque as pessoas não tinham o tempo de cair a ficha, né? Esse momento do velório, de estar ali tomando contato com essa realidade tão doída, ele é o momento dessa realidade se fazer presente. Né? Ninguém é abduzido do nada. É muito mais difícil você internalizar uma situação dessa forma. E claro, cada cultura, cada um tem a sua forma de entrar em contato com essa realidade, né? Então, são vários rituais baseados em culturas, em religiões, em várias coisas, mas eu vejo como profundamente importante. E quais são as fases, Marina, do luto? A gente também, às vezes, escuta essas frases assim, não passa nunca.
não acomoda nunca a minha dor. Quando é que essa dor minha vai passar, né? Essas fases são distintas para cada pessoa? Na verdade, a gente tem várias teorias trazendo essa questão das fases do luto. Existem teorias mais antigas e mais inovadoras, mas basicamente são 5 grandes momentos, né? Logo em seguida do falecimento ou da perda ou da situação em si, ocorre um momento de negação, em seguida uma raiva, uma barganha, uma tristeza e, por fim, uma aceitação. O que acontece é que essas fases, muitas vezes, elas não são sequenciais e elas não são vividas uma vez somente. Então, é muito comum eu acordar hoje em negação e no fim do dia eu só estar triste. Depois, amanhã, ou até mesmo durante a madrugada, acordar e tentar tirar essa raiva de dentro de mim e no outro dia eu voltar para a negação. Então, a gente fala que essa questão do luto, cada pessoa vai viver ao seu modo, vai ter a sua maneira de sentir essa desorganização toda que o luto traz. O importante é que ela esteja sempre acompanhada e acolhida para a gente entender, porque enquanto ela está transitando, está tudo bem. Agora, se ela estaciona de fato em alguma fase, isso acende um alerta para a gente trabalhar ainda mais intensamente. Tá? Mas eu acho que cada pessoa vai flutuar. Geralmente são essas 5 fases. Marina, e você vê relação desses lutos que às vezes não são bem vividos, entre aspas, aqui, com algumas doenças? O que você vê clinicamente? Eu vejo que essa questão das fases, elas acontecem em lutos de corpos não saudáveis. Então, a partir do momento que eu recebo um diagnóstico de uma doença que é muito delimitadora de vida, é muito comum que eu também passe por isso. Quando eu, de uma certa maneira, entro na menopausa, que também é uma grande mudança de vida, a gente revive tudo isso. Então, eu acho que não são estágios somente de luto, são estágios de acomodação de grandes mudanças. Compreendo, Marina. Ana, você trabalha com famílias, tem um profundo estudo com crianças também. Como que as perdas perinatais e a morte de um filho impactam na vida dos pais, né, ou dos responsáveis? Quais são as especificidades desse luto? Olha, é absolutamente avassaladora, né? A dor da perda de um filho, porque... E isso em qualquer fase, porque isso primeiro que muda a ordem natural das coisas, né? E não é só a perda da pessoa, mas de uma série de sonhos e expectativas e projeções, né? Como a Marina falou, você perde uma mãe, você perde aquele lugar. Numa perda perinatal, você está construindo ali, né, a sua parentalidade, o seu ser mãe, o seu ser pai, e projetando isso ao longo da vida, e de repente isso é arrancado. Então é uma dor emocional muito intensa, né? Tanto pela ausência física como pela perda desses sonhos e expectativas todos, né? E vem muita... acompanha sempre muita culpa. Nasce um pai e uma mãe, nasce uma culpa, básico, né? Isso faz parte da parentalidade. Mas o que eu poderia ter feito para evitar, né? Onde eu errei? Se isso já acontece quando a criança o filho tem alguma questãozinha no desenvolvimento, você imagina quando a vida dele acaba, né? Então isso vem de uma forma muito forte, impacta na relação conjugal, né? Da mesma forma que pode aproximar, pode afastar demais, cada um vivendo a sua dor de uma forma diferente, porque os lutos são diferentes. Muitas vezes vem a culpabilização de um ou do outro. Então é uma coisa muito, muito, muito dolorida, muito difícil, e que na maioria das vezes precisa e pode se beneficiar muito de um acompanhamento. E como é que a gente cuida, não é, Ana e Marina, por exemplo, de um casal que recebe a notícia que o seu filho, que está sendo concebido ainda, está em gestação ainda, talvez não venha a ter a vida, né? Mas aquela vidinha está crescendo ali. Como é que você cuida desse casal? Como é que a família, é nesse sentido minha pergunta, como é que a família atua e não piora a situação? Primeiramente, Marina, gostaria de te ouvir.
Ótimo. O papel da família, né, e da grande rede de apoio, ela tem que ser muito acolhedora, né? Como a Ana disse, a sociedade coloca uma pressão muito grande nas mulheres gestantes, para que, como se elas tivessem controle de ser ou não perfeitas para gerar filhos perfeitos. E aí, quando algo acontece, essa mulher se coloca muito no lugar de culpada, de imperfeita, de incapaz. Então, o primeiro passo é a gente entender o acolhimento, oferecer o acolhimento e a escuta ativa. Através da escuta, a gente consegue identificar muitas oportunidades de atuação com esse casal. A gente entende, por exemplo, que existem temas prévios à gestação que precisam ser resolvidas e que, nesse momento, elas acabam sendo depositadas, né, na dor, como se isso fosse uma grande causa da perda ou do momento que o casal está vivendo. Então, é comum os casais misturarem um pouco as coisas. A gente também tem um trabalho importante que, novamente, né, o Brasil tem muitas oportunidades, e aí eu gosto sempre de ver pelo prisma positivo, né? Eu acompanhei alguns estudos na Inglaterra, onde bebês que nasceram e vieram a óbito ou natimortos ou logo em seguida, na Inglaterra, o hospital oferece para a família uma pequena lembrança, que vai ter fotos, claro que não expõe ali detalhes da criança, mas a mãe segura esse bebê, a mãe tem um retrato, o pai tem um retrato, tem um cabelinho, tem uma roupinha, a mãe volta para casa com alguma coisa nos braços. E no Brasil a gente vê que isso é quase que decapitado. A mãe volta hormonalmente toda alterada, pronta para receber e amamentar e cuidar, todo o sistema, o instinto primitivo de cuidar, e ela não volta com nada, absolutamente nada dos braços. O processo de elaboração desse luto fica ainda mais complicado. Isso, é uma simbologia, não é, doutora Ana, esse exemplo que a Marina trouxe para a gente, uma simbologia do quanto essa pessoinha existiu e fez parte de tudo ali, não é? É uma forma de não negar o que aconteceu, né? Porque isso que ela falou é muito verdade, né? O seu corpo está pronto para maternar, né? E de repente, e o que as mães relatam é isso: eu saí de lá com os meus braços vazios. E que você saia com um álbum, com uma foto, com qualquer coisa, né? Foi feita uma pesquisa, eu não vou me lembrar agora qual foi a instituição que fez, até com prematuros, que ficam ali internados, prematuros extremos com risco de vida, de apoio à família. E durante os dias de internação, a construção é justamente dessa relação, né, com esse bebê que está ali, que você não sabe se ele vai sair ou não com vida de lá, mas você trabalha, né, esse sentimento de maternidade, você concretiza, você trabalha os seus sonhos, você trabalha os seus planos, porque aquilo existe. É a negação que a gente estava falando, não dá para fingir que eu não estive grávida, não dá para fingir que eu não tive um filho, não dá para fingir que nada aconteceu. E essas frases que muitas vezes as pessoas ao redor tentam falar, mas você é jovem, logo você vai ter outro bebê, e vocês têm uma vida inteira pela frente. Isso não é factível naquele momento. É verdade, né? Tudo isso é verdade, mas naquele momento o que tem que ser validado é a dor. Para a gente como familiar, como é que eu sei o que é um luto normal e o que é um luto que já está levando a pessoa a uma doença, um luto patológico? Tem diferença, Marina? A gente consegue perceber? Na verdade, assim, né? Quando você faz parte dessa família que está vivendo luto, é difícil de dentro você conseguir fazer algum tipo de diagnóstico. Um grande ponto de atenção é o quanto a vida social e profissional da pessoa está ficando impactada. Então, se você vê que profissionalmente ela está tendo prejuízos, está tendo dificuldade de socializar, esse é o grande alerta, né? O meu ponto aqui é: a gente não precisa deixar com que alertas aconteçam num tema tão crítico quanto o luto.
né? Eu entendo que é uma realidade de poucas pessoas do Brasil ter esse tipo de acompanhamento, mas cada vez mais a gente precisa oferecer isso e deixar com que o enlutado, a enlutada, tome a decisão de seguir ou não. A gente entende muito bem que um luto, quando ele não é tratado, ele cresce para uma ansiedade e depressão. Quando a gente olha para o fator depressão, é muito comum a gente ver pessoas que, depois de dias, não querem mais levantar, não querem mais comer, não querem mais tomar banho, tem muita dificuldade de sociabilizar. Esse é um fator importante que deve sempre ficar no radar. Ao mesmo tempo, a ansiedade no luto, ela é muito do senso prático do nosso dia a dia, é aquele sapato apertado no final do casamento, no final da festa, que a gente quer tirar a qualquer custo, só que a gente não pode tirar, e aí a gente começa a sofrer com as consequências desse incômodo que não sai de perto da gente. Então, a Ana trouxe um ponto muito interessante. Você precisa fazer as pazes com esse luto, porque ele vai te acompanhar durante um tempo. Convide o seu luto para tomar um chá em algum momento da sua vida. Chore o que você precisar chorar, fale o que precisa ser dito. Não tente guardar, não tente fingir que não existe, porque é muito gigante o estrago emocional que qualquer tipo de luto traz. Uhum. A gente tem diversas situações em que a gente pode viver o luto, às vezes é de uma forma muito rápida, né, por um acidente, e também tem as situações, às vezes a gente tem parentes que estão numa situação vegetativa e que a gente não sabe o quanto tempo isso vai durar. E tem um tipo de luto que eu acho muito interessante, que eu gostaria que vocês nos ajudassem, que é o luto coletivo. Às vezes, em grandes tragédias, parece que um vai alimentando o outro e aquilo vai ficando uma persistência de uma dor por muito tempo e acaba detonando doenças e transtornos em várias famílias. Como é que nós, brasileiros, poderíamos agir, reagir de uma melhor forma diante de um luto coletivo? Por exemplo, doutora Ana, primeiramente, por favor. O luto coletivo, ele é bem desafiador, né? Se a gente for pensar, por exemplo, me veio a hora que você falou, os tsunamis, aquela tragédia das Torres Gêmeas, né? Mas a gente tem pessoas diferentes envolvidas aí, né? Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo numa dor enorme. Alguns estão lá trabalhando para poder ver o que podem fazer para recuperar e outros estão ali paralisados, né? Sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Então a gente tem a negação, a gente tem a emergência, a gente tem a necessidade, a gente tem a paralisação e o apoio externo, ele é fundamental. Nessas grandes tragédias, muitas pessoas são mobilizadas a se deslocarem para esses espaços para darem apoio, porque elas sentem a dor da tragédia, porque as tragédias elas abalam o mundo inteiro, né, pela sua magnitude, mas elas conseguem estar ali de uma outra forma, né, diferente de quem está diretamente ali envolvido. Agora, independente disso, essa vivência coletiva, desde que ela seja falada, conversada, que as pessoas possam falar sobre o que aconteceu, e não tem muito como não falar, porque está ali, né, a devastação total. Isso por si só já facilita uma elaboração do luto, na minha opinião. Não sei se a Marina concorda. Não, super concordo, super. Essa questão do luto coletivo também, e a gente pode usar até o Silvio Santos, que a gente viu o falecimento e a comoção nacional, né, sobre o falecimento dele. Eu acredito muito que no luto coletivo a gente esbarra nos nossos próprios lutos. Então, através do falecimento de alguém que todo mundo conhece, eu resgato o falecimento da minha mãe, por exemplo, e lembro da relação dela com o próprio Silvio Santos. Ela gostava muito, era o programa de domingo, a minha mãe. E o luto coletivo, ele é como se fosse uma ponte para eu viver mais um pouquinho da minha dor. E esse botãozinho do luto que é acionado com o luto coletivo, ele também é acionado em alguns outros momentos. Mas o interessante é que parece que
desce, né, um clima de melancolia que fica ali como se fosse uma nuvenzinha por uns dias e depois isso vai embora. É muito reflexo do sofrimento e que a gente lembra das pessoas que nós perdemos. Isso que você falou é uma coisa interessante desses botõezinhos, né? Porque a cada luto, você não vive um luto, né? Você revive os seus lutos passados. Então, se você tem uma boa elaboração dos seus lutos passados, a tendência do seu luto ser um luto saudável é grande. Se isso tudo, né, se constituiu num luto patológico, isso só vai se agravando, né, à medida em que ocorrem mais perdas. Doutora Ana, eu quero voltar um pouquinho na questão das crianças. Como é que eu abordo esse tema do luto com elas? Né? Às vezes perdas de pessoas tão importantes numa idade super precoce. Como que eu abordo? Como que eu conto isso para uma criança? Eu acho que o importante a gente ter em mente como a gente tem que abordar qualquer coisa com as crianças. Sempre com a verdade, com honestidade e numa linguagem que ela compreenda, né? E o luto se enquadra nisso. É muito comum a gente ver famílias com medo de falar da morte com as crianças, né? E virou uma estrelinha, foi viajar, dormiu e não acordou, né? Isso gera fantasias, porque a criança ela é muito concreta dependendo da fase de desenvolvimento. Isso gera reflexos muito graves muitas vezes no desenvolvimento da criança. Dormiu e não acordou, por exemplo. Eu posso gerar um pânico e um transtorno de sono, e o medo dessa criança dormir. E o medo que a minha mãe ou meu pai durmam e não acordam, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar muito com aquilo que é real. Né? Morreu, né? Eu vou ver de novo? Não. E é triste. Eu também tô triste. Eu preciso compartilhar que esse sentimento que ela tá sentindo é meu também. E aquilo tudo que a gente veio falando até agora, né? Sobre a questão do elaborar o luto em conjunto, é a mesma coisa com a criança. Eu poder ter momentos ali em que eu reveja fotos, em que eu relembre fatos, em que eu chore junto, que ela veja que eu tô triste, né? Tem famílias que falam, nossa, não, fui chorar no banheiro pro meu filho não ver. Por quê? Se você é um ser humano e o seu filho tá sentindo a mesma coisa que você, né? Você valida o luto da criança quando você vive o seu luto junto com ela também. Então, é muito importante essa regrinha, né? Falar a verdade numa linguagem que ela compreenda. Você não dá espaço para fantasias que vão se tornando patológicas ao longo do tempo. Que podem, né? Não é ferro e fogo, né? Mas que podem se tornar patológicas ao longo do tempo. Dentro dessa elaboração do luto, você me fez lembrar também de uma coisa, doutora Ana. A minha família, assim, né? Cidade do interior, então se velava as pessoas em casa, lembram disso? E aí, com as crianças, a gente tinha um parente que fazia o seguinte, não, vocês têm que ir lá e têm que tocar no falecido. Oh, meu Deus. Gente, meu Deus, né? Meu Deus. E se não fosse, era obrigado a tocar no falecido. Eu tô rindo hoje dessa situação, mas por muito tempo isso foi um medo gigantesco, né? Então existem os extremos, não é, Marina? Não precisa tanta elaboração assim também. Na verdade, a gente precisa, concordo 100% com o que a Ana trouxe, né? Existem vários estudos que falam sobre como é importante você contextualizar para a criança o que está acontecendo, para que não dê espaço, como a Ana disse, para a imaginação. Porque a imaginação infantil pode trazer muitas consequências negativas para todo esse desenvolvimento. Se a criança se ela quer ir ver, se ela quer tocar, se ela não quer, é só respeitar. É um processo de descobrimento, ela também está entendendo o que está acontecendo ali. E quando, né, o seu exemplo, o pai ou a mãe foi chorar escondido e voltou, o quanto será que essa criança não acaba se sentindo culpada? Porque simplesmente não houve uma comunicação correta e ela é muito autocentrada. Então, a grande maioria das vezes a gente vê crianças que se colocam no lugar de culpa porque faltou comunicação adequada somente.
Isso é muito importante. Desculpa te interromper, mas me fez lembrar de um caso, assim, que eu acho que exemplifica muito isso, né? Que é uma morte logo após o nascimento, né? O bebê faleceu no berço, e antes dos 3 meses, e tinha um irmãozinho ali por volta dos seus 2, 3 anos, né? E a família simplesmente, para poupar a outra criança que era pequena, de um dia para o outro retirou tudo do quarto e não se falou nada para a criança. Qual é a fantasia da criança quando chega um irmão? Né? Por que esse ser está aqui? Eu quero que ele suma. Essa criança simplesmente parou de falar. Nossa. Então, a gente não sabe o que está dentro da criança, a gente não pode omitir. Você falou de omissão, esse caso me veio na cabeça na hora, né? Porque chega a questões extremas mesmo, né? Exato, e luto entre irmãos é um luto muito importante de ser acompanhado, porque a gente sabe, né, que quando o casal tem o segundo filho, pode acontecer do primeiro filho achar que ele não foi bom o suficiente, a ponto dos pais terem que ter outro filho para que eles se sintam completos. E quando um desses filhos vem a óbito, o sofrimento da família pode trazer muito dano no sentido do filho que ficou pensar, poxa, mas talvez eu pudesse ter morrido, aí os meus pais não sofreriam tanto. Isso é uma catástrofe para a autoestima, trabalhar isso depois de adulto é muito mais difícil. E, assim, também existem oportunidades interessantes, não só de comunicar, mas essa questão de ver fotos, você pode fazer os rituais. Então, é uma caixinha onde você vai colocar a caneta da pessoa que faleceu, o óculos da vovó, você vai colocar as fotos, né, o que você quiser ali, para ensinar a criança que ela precisa sim ter esses momentos. Então, quando ela estiver à vontade, com saudade, ela abre aquilo tudo, ela revive os cheiros, as ideias, as percepções, mas ela também entende que em algum momento ela fecha aquela caixinha e volta para a vida dela. Se a gente consegue fazer uma comunicação transparente, acolher e promover esses momentos, essa criança sim vai aprender a lidar com esse luto. E vai estar preparada para o pêndulo, né, Marina? De você entrar na dor e você sair da dor. Você entra na dor e você sai da dor. Que a gente, enquanto adulto, teoricamente, né, precisaria fazer isso no nosso luto e auxiliar a criança a fazer também, né? Interessante esse exemplo da caixinha, né, Marina, que você deu. É uma boa prática, de repente, para a gente ter com a criança, mas eu acho que eu faria até para mim, viu? Porque é como matar a saudade e voltar para a vida, né? Matar a saudade e reconhecer essa nova pessoa que tem agora. Seria mais ou menos esse o movimento. E antes também da gente concluir aqui, eu quero ressaltar, gente, nós falamos muito sobre a questão do luto em relação às mortes, às perdas de pessoas, mas há mortes que não são exatamente perdas, né, Marina? Estipula para a gente alguns outros tipos de luto que a gente pode considerar que seria saudável a gente poder viver. Eu acho que existem lutos físicos que a gente vive ao longo do tempo, né? Essa coisa de, apareceu aqui em mim um nódulo que eu vou ter que tratar. Por mais que eu fique bem no futuro, foi um luto do meu corpo saudável. Eu nunca mais terei a confiança que eu tinha antes do diagnóstico. Os sonhos que porventura eu tenha que abandonar em prol de situações ou outros ganhos. Eu também tenho que entender que isso nunca mais vai voltar ou que isso vai ser prolongado por um tempo muito significativo. Existem lutos, por exemplo, de pets, que, assim, isso acontece muito na vida da gente. Hoje os pets, eles são parte, efetivamente, da família. E não importa se é um peixe ou se é um cachorro gigante que ocupa espaço, não é sobre espaço, é sobre o quanto esse animal esteve presente em momentos importantes, o quanto esse animal fez com que essa pessoa se sentisse bem, se sentisse acolhida, não sozinha, e a gente precisa olhar para isso. O luto do emprego, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com recursos humanos,
a gente vê uma onda muito grande de empresas fazendo desligamentos gigantes. Então, a pessoa que vai, ela fica enlutada. E a pessoa que fica, vendo a cadeira do colega vazio. Então, são temas que a gente precisa olhar com atenção, porque a insegurança e a desorganização é igual. E muitas vezes a gente acha que não é relevante o suficiente para dar atenção. Marina Sena, doutora Ana, agradeço imensamente por esse papo de hoje, em que eu pude aprender muito com vocês. Imagino também que o público também esteja aprendendo muito e levando isso para o nosso dia a dia. Agradeço demais a presença de vocês, viu, Marina? Obrigada. Obrigada, foi um prazer, meninas. Obrigada, doutora Ana. Até o próximo. Até, gente. Tchau. Lembrando que você, nosso público, se quiser saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site cliapsicologia.com.br e nas redes sociais também é só procurar lá o @cliapsicologia. Entre em contato conosco no online ou presencialmente. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas. Um grande abraço para vocês e até o próximo Papo Clia.